Nós vamos falar sobre ética e moral nas tradições religiosas. As religiões, elas são pertencentes aos grupos humanos, elas pertencem aos homens, ou seja, elas fazem parte do contexto social e cultural de uma sociedade, de um povo, de um grupo específico. E o homem, ele busca a religião para se curar espiritualmente, né? Ele busca a fé religiosa por um sentido para a sua vida, por uma espiritualidade, por uma esperança de viver melhor, por uma orientação dentro do mundo. Então, as religiões, elas fazem parte da vida de cada indivíduo. A ética hindu está fundada-se no karma e no dharma. O karma é aquela questão de que o que eu faço, eu irei pagar. Né? Então, é a questão da reencarnação. Se eu praticar o bem, né, eu não vou me reencarnar. Porque a reencarnação não é algo bom dentro da religião hindu. Né? Se eu me reencarno várias vezes, é porque eu não estou praticando o bem. Então, eu preciso praticar o bem para me livrar da reencarnação. Então, karma é a lei moral de causa e efeito. Então, eu preciso praticar o bem para me livrar da reencarnação. O dharma é o caminho da moral correta, ou seja, é a lei que mantém a ordem no mundo dentro da religião hindu. O budismo, a ética budista está fundamentada no caminho das 8 vias. É através dela que o fiel budista vai se livrar do desejo e do sofrimento. Porque quando eu tenho o desejo de conquistar algo e eu não consigo alcançar, eu vou sofrer. Então eu preciso me livrar desse sofrimento. E como é que eu faço isso? Através dos 8 passos do budismo, que é o pensamento correto, a palavra, a ação, o modo de vida, o esforço, a atenção, a concentração correta. Assim, eu vou atingir o nirvana, ou seja, a iluminação. O judaísmo, a ética judaica, ela é fundamentada na Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E também nos 10 mandamentos, né? O povo judeu, ele saiu do deserto, né? Ele fugiu da escravidão no Egito, foi para o deserto, onde eles permaneceram por 40 anos. Mas quando eles chegaram lá no deserto, eles não tinham uma lei que organizasse aquela comunidade naquele momento. Então Deus envia a Moisés a tábua dos 10 mandamentos para organizar a sociedade judaica lá no deserto. Então, a ética judaica ela é baseada na Torá e nos 10 mandamentos. O cristianismo, na Bíblia Sagrada e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio ao mundo para pregar fraternidade, amor ao próximo, empatia, esperança, paz. Então, quem segue o cristianismo tem que pregar, né? Tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Transmitir amor, carinho, compreensão, paz, união. Então é isso que Jesus veio ao mundo, para deixar os seus ensinamentos para que os fiéis cristãos sigam os seus princípios. O islamismo, ele segue a Sunna, que são os relatos da vida do profeta Maomé, e a Sharia, tá? Que ela é fundamentada no Corão, né? No Alcorão, que é o principal livro sagrado do islamismo, do muçulmano. Então, lá na religião islâmica, existem 2 grupos, os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles seguem a Sunna. Os xiitas, eles seguem a Sharia, que é a lei islâmica. A Sunna é os relatos do profeta Maomé. E o Alcorão, né, que é o livro sagrado principal dentro do islamismo, da religião muçulmana.
Eles também seguem os 5 pilares do islamismo, que é fé, oração, jejum, caridade e peregrinação. Fé é acreditar em um Deus único, Deus Alá, tá? Seguir todos os seus mandamentos. Ele é único, ele é superior. Oração, orar 5 vezes ao dia. Jejum, praticar o jejum principalmente no mês do Ramadã, que é a comemoração da chegada, né, de Moisés, de Maomé a Meca. A caridade, doar, fazer caridade aos pobres, fazer doação aos pobres. E peregrinação, ir a Meca ao menos uma vez na vida. A religião indígena, então a ética indígena, consiste, portanto, em manter um profundo equilíbrio entre as necessidades do ser humano e o respeito com o restante da natureza. Então, como o índio, né, como os indígenas, tudo que eles têm é da natureza, então a preservação, o respeito pela natureza é fundamental. Então, a ética indígena está no respeito pela natureza. No candomblé, então, a ética do candomblé, ela se constrói a partir da relação do fiel com o seu orixá, porque quando uma pessoa ela ingressa na religião candomblecista, ela recebe, né, um orixá. Então é a partir desse orixá que ela vai ter os seus valores, as suas condutas dentro da sociedade. Então é uma ética relacional, ou seja, adepto e orixá. O bandista os seus princípios está fundamentado na caridade e na fraternidade. A Umbanda, né, ela é uma religião criada por Zélio Fernandinho de Moraes, e então ela é baseada nesses princípios, caridade e fraternidade. O taoísmo é uma religião oriental e ela é baseada nos princípios do Tao e nos ensinamentos de Lao Tse. Lao Tse foi o homem que fundou o taoísmo. E o Tao é esse símbolo que nós temos aqui ao lado. Então, os princípios éticos do taoísmo, ele está relacionado à paz, à não violência, o respeito pelo mundo, o autoconhecimento e sabedoria, desaprender, né? Desapegar das coisas materiais, o controle dos sentidos, o desapego, a austeridade, não cobiçar, negação da moralidade, bondade, fidelidade, humildade, amor, caridade e justiça. O confucionismo é uma religião que foi fundada nos princípios de Confúcio, que são os 5 princípios, né, confucionistas. A educação ritual, que é o Li, a humanidade, o Ren, o homem superior, Junzi, o poder, o Te, as artes da paz, o En. Então, são os 5 princípios confucionistas. Mas também o confucionismo, ele prega o justo médio confuciano, o homem de moralidade superior, as palavras certas, a regra de ouro do confucionista. Então, Confúcio, ele viveu numa sociedade feudal, onde os senhores feudais era que controlavam as sociedades, né? Então, eles tinham seus feudos, onde tinham seus escravos para produzir para ele. Depois, isso era distribuído para o rei. Mas o Confúcio, ele dizia que o homem, para ocupar um lugar de poder, ele tinha que ter a moral superior, ele tinha que ter caráter, esperança, amor, fraternidade. Era isso que Confúcio pregava, né? Isso é a ética dentro do confucionismo. Então, assim, eu quero que vocês percebam que todas as religiões, elas praticam bem, de formas diferentes, mas praticam. Né? Então, todas elas têm a sua ética, a sua moral, todas
querem o bem dos seus fiéis. Espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até a próxima aula.